Para quem não me conhece, eu sou o padre Gianpietro, ou João Pedro. Pelo meu sotaque vocês vão entender que não sou brasileiro de origem, agora sim. Mas eu nasci no norte da Itália, perto de Veneza, e 27 anos atrás me transferi aqui no Brasil. Hoje sou um sacerdote de São Paulo. Boa tarde. Eu, ao invés, sou aqui do Brasil, sou brasileira, sou de São Paulo. Meu nome é Cacilda, sou missionária também na Missão Belém. E com o Padre Gianpietro, a gente foi chamado, por Deus para viver, uma história diferente junto aos nossos irmãos da rua. Hoje nós estamos aqui no lugar do Padre Julson. E muitos de vocês o conheceram. Nós vamos falar dele daqui a um pouco, porque tem algumas fotos, alguns slides que vão ser mostrados e que a nossa equipe está organizando. Então vamos iniciar contando para vocês o que Deus fez com a gente, como iniciou a nossa paixão na rua, como Deus nos impulsionou na rua. Então, eu cheguei no Brasil, já era padre, e Deus me conduziu sempre nos lugares mais humildes. Até que cheguei em São Paulo e fiquei muito atingido, muito surpreso, muito atraído pela população de rua de São Paulo. Era mais ou menos o ano 2000, encontrei a Cacilda neste tempo, e com ela e com um grupo de jovens numerosos, a gente começou a entrar nas ruas de São Paulo, no centro de São Paulo. Acho que talvez alguns de vocês conheçam estes lugares, a Praça da Sé, a Cracolândia, Vale do Anhangabaú. Nós fomos, explorando e conhecendo estes lugares. A gente sentia no coração que Deus nos chamava profundamente a nos mergulhar, mas não conhecíamos absolutamente nada deste mundo. Eu lembro que no ano 2000, com a Cacilda, estávamos atravessando o Viaduto do Chá. De um lado, a gente estava caminhando, do outro lado, estava vindo um grupo grande de meninos de rua. E a gente se perguntava, como é que vamos encontrar? Tinha um grande desejo nosso de encontrar esse mundo, e do outro lado nunca tínhamos tido um contato com este mundo. E assim, caminhando, nós de um lado, eles de um outro, de repente, estes meninos atravessaram a rua, vieram perto de nós, começaram a pegar no nosso crucifixo, talvez, quem sabe que atraía à noite, era meia-noite, então reluzia bastante, e aí começou. Este foi o primeiro contato no ano 2000. E aí estas crianças falavam, tio, vem, olha onde eu estou, onde eu moro. Aí nos conduziam lá nos Mocó, que estão debaixo do Vale do Anhangabaú, para quem conhece, debaixo do viaduto. Assim começou a nossa vida e a nossa aventura. Nós entendemos logo que precisávamos morar com eles. Não era suficiente levar um pãozinho, não era suficiente assim conhecer, brincar. Precisava passar a noite, virar a noite, para conhecer este mundo da rua. E assim decidimos de fazer uma missão de uma semana inteira, dia e noite na rua, dormindo na rua, na calçada. Foi no ano 2001, iniciou assim a nossa grande aventura na rua, e estas experiências se intensificaram, chegamos a passar meses na rua. Aí vocês vão dizer, puxa vida, um padre que dorme na rua, que coisa estranha. Mas não é tão estranho, né? Jesus, ele nos ensinou a procurar a ovelha perdida, nos ensinou a entrar nos porões, nos abismos, nos buracos, nos espinheiros, para alcançar a ovelha perdida. E assim nós começamos. Isso, como o Padre Gianpietro está falando,
esse desejo que o próprio Jesus colocou no nosso coração, esse desejo de encontrá-lo, de senti-lo e depois de encontrá-lo assim, pobre, pequeno, né, sofrido, como aqui na cruz, né? A gente sentia isso. Deus nos chama, mas Ele nos chama a encontrá-lo naquele irmão que mais sofre, naquele irmão que mais está caído, né? E um dia a gente, meditando até, estávamos conversando sobre isso, acho que você lembra? Na favela do Moinho, que é um local que fica no final da Cracolândia de São Paulo, e a gente conversando e se interrogando, né? Senhor, o que você quer? Né? O Senhor quer a gente junto com esse povo de rua, como que é isso, né? E aí, andando ali na rua principal do Moinho, um senhor, um pobre, de rua, que ficava ali perambulando também nessa área, né, da favela, passou com um balde de água, aliás, com um balde vazio para buscar água numa torneira ali que o povo pegava na favela. E ele nos viu e veio na nossa direção, né? E olhou para a gente assim, percebeu, né, que nós estávamos conversando, rezando, né? A gente estava também rezando o terço. E ele olhou para nós, segurou uma mão no ombro do Padre Jean Pedro, outra na minha, colocou o seu balde no chão, nos colocou a mão em cima de nós, olhou para o céu e disse: se vocês não tiverem paixão por nós, quem terá compaixão de nós? Se vocês não tiverem paixão por nós, quem terá compaixão de nós? Ali foi um sinal forte de que Deus queria que nós pudéssemos abraçá-lo nos últimos, né? Era meia-noite, imagina, andando numa favela no centro de São Paulo, este homem, coitado, bêbado. Sujo, estava bem sujo também. Muitas vezes os bêbados falam de Deus. Mas enfim, ali foi um sinal, né? Nós entendemos que Deus de fato queria que nós dedicássemos todo o nosso tempo para Ele, né? E assim como o padre falou, a gente começou as missões, começamos a ir para a rua de maneira cada vez mais intensificada, a gente foi se intensificando, ficando. Bem no comecinho a gente levava sopa, um lanchinho, mas aí não era isso simplesmente. Era sentar ali, né, no chão, se abaixar e ficar com o irmão lá. E mais do que falar é escutar o coração sofrido, escutar a dor, né? E assim a gente foi procurando se fazer um com esses irmãos. E nesse tempo nós fizemos uma missão ali também no centro de São Paulo, sempre Sé, Vale do Anhangabaú, enfim. E um dia de muita chuva a gente estava caminhando, evangelizando os irmãos, né? Levando a palavra de Jesus, a palavra que mostra Jesus vivo, que vem em busca do seu filho, em busca da sua ovelha, em busca do filho pródigo. E a gente passando, sentamos ali junto com o Mocó, um irmão começou a me puxar pela saia e me olhou, né, com aquele olhar de desespero, era um olhar de desespero, o olhar do Edson. E ele me disse, né, tira daqui, me tira daqui, me tira. E nós, ali junto tinha criança, tinha muitas pessoas que estavam naquela situação triste, mas o Edson estava doente. E aí eu entendi, sentei no chão e comecei a escutá-lo. Ele estava com HIV, era soro positivo, estava numa situação de estava no final da sua vida, na verdade. E com a ajuda dos nossos irmãos que estavam em missão conosco, ajudando a gente, né? Já tínhamos começado a acolher no sítio nosso em São Miguel Arcanjo, em Jarinu. E Bragança também tinha uma casa que nos foi doada. E aí a gente recolheu o Edson, que com aquele olhar de desespero pedia, né? Entra, vem aqui e me tira daqui. E aí, naquele momento, né, eu olhei para ele e falei, meu Deus, né? O que a gente pode fazer por esse irmão? Se não amar. Porque a gente não era médico, a gente não tinha um hospital para levar, a gente não tinha nada assim. Mas o que ele pedia era me tira dessa tristeza, me tira dessa situação, não só de rua, né? Mas era um grito do coração desse irmão, um grito de Jesus.
um grito de Jesus na cruz para nós. E aí a gente levou o Edson para casa, tentamos cuidar dele, lavá-lo, cuidar das suas feridas, e depois levamos no médico do SUS, né? E ele foi internado, e depois de uma semana ele foi para Deus. Foi para Deus. E ali a gente começou a entender, o Senhor quer que a gente se una a esses irmãos. Ele quer que a gente faça a mesma experiência que Ele fez em Belém, por isso Missão Belém. Que a gente entre na vida, que a gente se encarne na realidade desses irmãos, faça esse mergulho, né? E a gente viva com eles aquilo que eles vivem. Que nos identifiquemos, assim como o Senhor se identificou com cada um de nós, na nossa pobreza, na nossa miséria, né? Claro, de forma imperfeita a nossa, porque somos pessoas humanas, mas esse desejo que Deus nos convidava, né, que colocou no coração e nos chamou a encarnar, viver Belém no meio dos pobres, encontrá-lo nos pobres, para doar Ele aos pobres e recebê-lo dos pobres, porque os pobres é o próprio Cristo chagado que nos atrai, que nos chama, né? E que quer se unir conosco. Desde o começo, nós percebemos que os irmãos de rua, a gente dormia com eles à noite, virava à noite, comia junto com eles aquela sopa que se passa, enfrentava o rapa, para quem conhece o que é o rapa. Então, os nossos sacos também foram levados pelo rapa, o sapeca neguinho, tudo foi levado também. Tudo. Dormindo lá na calçada, o que eles pediam para nós era uma bênção. Padre, me dá uma bênção. Imagina aquela noite escura, fria, Padre, me dá uma bênção. E a gente orava com eles, até que um dia, caminhando na Cracolândia, todo mundo entende, tem cerca de 2.000 pessoas, 2.000 irmãos que usam crack. E se forma um fluxo, assim chamado fluxo, de 500 pessoas, todas aglomeradas no mesmo lugar usando crack. É algo de terrível. E lá no alto tem uma estátua do Sagrado Coração de Jesus na igreja dos Salesianos, lá no alto. E a gente caminhando embaixo, no meio do crack, um dia pensamos assim, mas de quem é a Cracolândia? De quem é a Cracolândia? A Cracolândia é do Sagrado Coração de Jesus ou é do encardido que está aqui embaixo? E veio um pensamento, vamos fazer uma noite de vigília, de oração, vamos celebrar a missa à meia-noite na Cracolândia para chamar fortemente a presença de Jesus no meio do fluxo, para interceder, para pedir a graça de Deus naquela situação. Conversamos com o cardeal de São Paulo, Dom Odilo, ele abençoou, e assim começou a tradição que muitos de vocês conhecem, de celebrar a vigília e a missa na Cracolândia à meia-noite, e fazer uma procissão com o Santíssimo Sacramento à meia-noite no meio do fluxo. Vocês terão visto algumas fotografias, imagens neste sentido. Mas eu queria contar como foi a primeira vez. Foi algo muito, muito forte. Éramos cerca de 100 pessoas. Hoje aqui tem a Missão Belém. Levante a mão, a Missão Belém aí que está junto. Mas era muita gente, tinha eles, muitos outros. E a gente caminhando, éramos cerca de 100 pessoas, acompanhando o Santíssimo Sacramento em procissão. Só que estávamos atravessando a rua principal onde se encontra o fluxo. A gente ia na direção do fluxo. E o fluxo é grande. O fluxo era 500 pessoas loucas, igual formigas enlouquecidas, usando droga. E enquanto a gente se aproximava, caminhando, o fluxo parecia um muro, parecia algo que não se abria. Impenetrável. Aí fomos caminhando, eu com o Santíssimo na mão, e todos nós nos interrogávamos, será que vai se abrir? Parecia o Mar Vermelho,
será que vai se abrir? Imagina, caminhávamos em direção do fluxo. Quando faltaram 2, 3 metros, algumas pessoas começaram a falar assim: afasta, tira, está passando. Não sabia falar o que estava passando, mas está passando. Foi um milagre, o fluxo foi se abrindo. Nós chegamos exatamente no meio do fluxo, tudo estava escuro, a lâmpada, o lampião em cima estava desligado, aparentemente quebrado. A gente chegou no meio do fluxo, paramos com o Santíssimo, fizemos um canto e demos a bênção, porque aqueles irmãos que lá estavam não eram filhos do encardido, eram filhos de Deus e mereciam todo o amor, todo o carinho de Deus, eram nossos irmãos. Nós demos a bênção com o Santíssimo Sacramento. Naquele momento que eu dei a bênção, vocês não acreditam, o lampião se acendeu e se iluminou de uma forma enorme, todo aquele espaço. E todo mundo foi se assustando, alguém foi saindo, a procissão continuou e se uniram a nós cerca de 20, 30 pessoas da Cracolândia, ainda com cachimbo na mão, se uniram a nós e chegaram até o lugar da Santa Missa. E lá começou a Santa Missa. Foi a primeira vigília na Cracolândia, saíram com uma só missa, saíram 20 pessoas da rua. E isso nos fez entender que o que mais o povo precisa, o povo de rua, é de Deus. O que mais precisa é dar Deus. Isso. Esse momento, gente, né? Padre Jean Pedro recordando agora, né? Me lembro que a gente ficou muito impressionado, porque a Cracolândia, muita gente já ouviu falar, infelizmente alguém pode ter passado por esse lugar. É um lugar de trevas, é um lugar muito triste, muito sombrio, muito fechado, né? E naquele momento que a gente estava ali, me vinha mesmo as cenas, né, do Evangelho, vinha aquela palavra: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E de fato, Deus nos enviou ali, nos envia nós, seus filhos, batizados, né? Não éramos só eu e Padre Jean Pedro, mas além dos missionários, os consagrados, tinham muitos dos nossos grupos de evangelização, muitos dos irmãos restaurados. Era uma multidão mesmo de luz que penetrava as trevas daquele lugar. A luz que se acendeu foi um sinal. E a partir daquele momento a gente começou a olhar para esse povo e a dizer: Deus te ama. Deus te ama, como hoje aqui, você também, irmão, que chegou, né? Esse evento, Com Deus Tem Jeito, é um anúncio da verdade do que Deus opera na nossa vida. E só Ele pode dar jeito, porque Ele nos ama verdadeiramente. E esse amor de Deus, Ele começou a fluir ali naquele lugar. Tanto que depois do momento ali da vigília, com a missa, as pessoas vieram, né, pedindo: por favor, me ajuda, me tira, né, dessa vida. É verdade que tem jeito. E nós dissemos: sim, tem jeito. Teve jeito para mim, teve jeito para Padre Jean Pedro, teve jeito para Padre Gilson, teve jeito para os nossos aqui também, tantos outros. Também para você tem jeito. Chegou o momento de dar o testemunho do nosso Padre Gilson. É uma história inacreditável, mas é verdadeira, é real. Padre Gilson hoje está no céu. E vocês irão saber como é que é a história dele. Estão recebendo já o... Vocês estão na mão com o Vocês estão, né? Com a foto dele, sim. Isso, é a foto dele. Padre Gilson foi um dos fundadores da triste Cracolândia. Nos anos 90, Padre Gilson começou a morar com sapega neguinho, com cobertor em cima da cabeça, perambulando, vagabundando pelas ruas da Cracolândia. Não tinha muita gente. Naquele tempo se chamava Boca do Lixo, não era ainda Cracolândia. E Padre Gilson começou a usar crack naquele tempo na Cracolândia. A história dele
É uma história muito triste. Começou a fumar, usar droga com 11 anos de idade, com uma grande tristeza, um grande vazio no coração, como todos vocês aqui, que tenta preencher aquele vazio que nunca se preenche. Padre Gilson passou todas as fases da vida, aviãozinho, moleque, depois cresceu e foi parar na Cracolândia com 18 anos. Ficou 3 anos nesse lugar terrível, maldito, tristemente terrível. E eu vou falar como é que foi a conclusão da vida dele, e depois a Caçuda vai explicar o segredo, o que aconteceu. Deus com ele realizou a palavra do Salmo que diz: tirei o pobre do lixo e o coloquei no meio dos príncipes, no banquete dos príncipes. Padre Gilson conseguiu sair da Cracolândia da forma que a Caçuda vai contar. Ele se aproximou da Missão Belém, se restaurou numa casa de acolhida como aquelas que vocês são convidados a ir hoje. Depois saiu desta casa, encontrou a Missão Belém, iniciou uma caminhada para ser padre. Passou um ano no seminário de São Paulo, se tornou padre da Missão Belém, o segundo padre da Missão Belém, junto com o padre Paulinho, e entrou a fazer parte também do Conselho Geral da Missão Belém. E na figura de Padre Gilson, esta história pode ser inacreditável, mas é verdadeira. Ele estava na Cracolândia no 1994 e 4 anos atrás foi ordenado padre. Imagina, um craqueiro, como se fala, padre. E ele costumava dizer assim: se teve jeito comigo, tem jeito com todo mundo. Não tem ninguém que não possa mudar de vida, não tem ninguém que seja condenado. Nós temos esperança, nós temos vida, porque Deus é bom. Eu gostaria que agora a Caçuda explicasse o que aconteceu com o Padre Gilson, que mudou radicalmente a sua vida. Pois é. O que aconteceu com o Padre Gilson, acho que não é coincidência, não, do que está acontecendo com vocês. Padre Gilson estava nessa condição, que Padre Jean Pietro falou, na Cracolândia. Ele estava na calçada da antiga rodoviária de São Paulo, a Júlio Prestes, para quem conhece ou conheceu. E ali o Gilson tinha amanhecido o dia, depois de ter usado muita droga, né? Ele sentou ali na calçada e lá ele ficou, pensando na vida. E aí ele se recordou, né, da sua família, da sua mãe, a Dona Benedita, que está nos acompanhando agora também pela Canção Nova. Ela não pôde estar aqui hoje, mas ela está nos acompanhando. Lembrou, né, que mesmo com as dificuldades que ele viveu na vida, pelo menos ele tinha ali essa família, tinha a mãe que buscava ajudá-lo, numa condição assim muito terrível. Ele não precisaria estar ali. E aí ele começou a pensar nisso. Abaixado, com uma vontade enorme de morrer, foi nesse dia que ele pediu a Deus: tira a minha vida, eu não consigo sair daqui. E aí lembrou, né, das coisas boas da família dele, da mãe dele. E foi nesse momento que uma pessoa passou, uma senhorinha, saída da rodoviária, estava saindo dessa antiga rodoviária da Júlio Prestes, e ela passou e viu o Padre Gilson ali sentado no chão, com esse cobertor nas costas, triste. Que não era Padre Gilson, era Gilson, o irmão de rua com cobertor usando crack. Sim, o Gilson, né, destruído. E essa mulher foi até ele, se aproximou, não teve medo, não teve nojo, não ficou indiferente, mas tocou nele, no seu ombro, e disse: Jesus te ama, Jesus te ama, Deus te ama. Anunciou o amor de Deus para o Gilson. Ele conta, né, que ele já tinha ouvido isso, mas naquela manhã isso caiu de uma forma totalmente diferente no coração dele. E aquela palavra, aquele anúncio dessa senhora, né,
anônima que veio até ele, deu força. E Jesus no Gilson, deu a força para que ele se levantasse, procurasse um orelhão e ligasse para a mãe. E falou para a dona Benedita: mãe, me ajuda a sair daqui. E ela conseguiu colocar ele numa casa em Rio Grande do Sul, onde ele viveu 9 meses, né? Esse processo da restauração. Eu digo que não é coincidência, mas é um testemunho da providência para vocês. Porque com certeza foi isso que aconteceu nesses dias, que os nossos irmãos aqui, de preto, junto com tantos outros, fizeram esse resgate através dessa palavra: Deus te ama, Jesus te ama. E essa palavra levantou o Padre Gilson do montouro, do lixo, como fala o Salmo, né? E o trouxe à mesa do banquete. E assim Gilson começou sua caminhada de uma maneira nova, e ele viveu experiências fortes através da oração, através do esforço de cada dia nessa casa. E daí Deus foi conduzindo os seus passos, e o Gilson chegou até a comunidade, até nós que estávamos iniciando. O Gilson é um dos primeiros da Missão Belém, né? No 2005 nós começamos, 2006 já ele chegou, né? Procurou o Padre Jean Pietro, dizendo, né, que ele sentia uma coisa muito forte dentro dele. Era noivo, né, que ele ainda tinha vivido, né, não tinha na cabeça de ser um missionário, um sacerdote. Mas a sua caminhada com Deus foi levando ele a uma escuta mais profunda da vontade de Deus. E quando ele nos encontrou o Padre Jean Pietro, disse: olha, eu preciso fazer um caminho, porque tem algo aqui em mim que, né, ele já estava noivo. E o Padre Jean Pietro falou: olha, não, agora você é noivo, né, continua seu caminho, pode vir na comunidade, enfim. Porém ele não escutou nesse momento. Mas ele voltou depois de uma semana, desfez o noivado, né? Veio de Malicuia, como se diz, para fazer um caminho na comunidade de discernimento, para entender se Deus o queria completamente como todo dele, não é? Pode. Então, esta é a história do Padre Gilson. Vocês têm a foto dele. Agora pensa um pouco. Com o Padre Gilson teve jeito, sim. Ele saiu da Cracolândia, mas é um dos primeiros que criou a Cracolândia com a sua presença, se tornou sacerdote. Ele sentou à mesa santa da Santa Missa e se tornou padre. Padre Gilson amava muito os irmãos de rua e ele entregou a vida para Deus, exatamente concluiu a sua vida com uma missão de rua. Era mais ou menos 4 meses atrás. Sim. 4 meses atrás. Começo de julho, primeira quinzena do mês de julho. Primeira quinzena de julho, um grupo de pessoas que estão junto com a gente. Ele decidiu organizar uma missão de rua, levar as pessoas para a rua para experimentar a rua. E saindo, ele deu um grito: vamos saquear o inferno. Vamos saquear o inferno, disse. Vamos saquear o inferno. Esta foi a sua última palavra, porque lá na rua ele contraiu o Covid, ele já tinha algum problema físico e o Covid o levou. Então esta mensagem que o Padre Gilson deixa para nós: Deus te ama, eu acredito em você, vamos saquear o inferno, vamos arrancar da boca do inimigo quem é de Deus, quem é filho de Deus. Vocês todos são filhos de Deus. Vocês não merecem uma vida como aquela que vocês estão levando. Vocês merecem uma vida de Deus. E aqui tem 1000 Gilson. Talvez nem todo mundo seja chamado a ser padre, mas vocês podem ter uma vida feliz como a vida de Padre Gilson. Deus abençoe. Deus abençoe. Jesus te ama.